Olá, amigos! Estamos iniciando o Espírita no Mundo pela TV Novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O conhecimento da lei divina ou natural faz parte do progresso espiritual dos homens. As leis morais, também como são chamadas, de acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de ordenações divinas que regem, guiam o aspecto moral do ser e o universo por inteiro. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas fundamentais do Espiritismo, publicada em 1857, sob o título de O Livro dos Espíritos. As leis morais existem desde sempre. Na antiguidade, embora os grandes filósofos não as expressassem textualmente, nós podemos vê-las nas entrelinhas dos seus discursos. Sócrates e Platão falavam que o homem deveria agir de acordo com a sua consciência, ou seja, praticar as virtudes, escolher com justiça o bem e apartar-se do mal. Quando conseguiremos viver a lei divina na sua totalidade? Essa lei é mutável. Elas têm vários aspectos: lei do trabalho, lei do progresso, lei de destruição. Você conhece ou já estudou esses aspectos das leis naturais? Que influências elas podem ter na nossa vida? Estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre as leis morais. E para tratar deste assunto nós convidamos o escritor, psicólogo e expositor espírita Álvaro Luiz. Seja bem-vindo, Álvaro, ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, que possamos aproveitá-la para discutir assuntos que são muito importantes, sobretudo nesse campo das leis morais, né? Álvaro, a gente estava falando que as leis morais, elas sempre existiram. Nos fala um pouco sobre isso, essa imutabilidade, a sempre existência dessas leis coordenando o universo. Pois bem, a doutrina espírita, ela nos esclarece de uma forma objetiva e direta a existência dessas leis, sempre permeando a vida, seja a nossa convivência diária, enfim. Na antiguidade, coube realmente aos gregos, um povo que se situou naquela península, abordar não de uma forma direta. Quando você estava falando de Sócrates, de Platão, eu lembrei-me que antes dele, Pitágoras de Samos, ou os pitagóricos, eles afirmavam, eles eram matemáticos e músicos, eles afirmavam que no universo é como se houvesse um grande acorde no universo, que soava, e esse acorde promovia uma harmonia, um acordo entre as criaturas e os astros, enfim. E cabia ao ser humano, no seu processo de educação, educar principalmente o jovem grego, a ele despertar o seu acorde, que soado pode entrar em acordo com esse acorde do universo. Uma imagem muito belíssima, muito linda que eles tinham. E nós vamos vendo essa cultura, ela meio que se perde, mas cabe a Jesus o resgate disso. Quando ele, através dos seus ensinos, sobretudo daquilo que ele fala de Deus, Deus Pai, um Deus solícito, um Deus de amor. Ora, se esse Deus é solícito, se esse é um Deus de amor,
É claro que ele, como legislador do universo, melhor do que ele, poderia criar essas leis que funcionariam como esse acorde que, soado, faz com que a gente sinta uma harmonia nas pequenas como nas grandes coisas da vida. É muito interessante porque Kardec, pedagogo como era, altamente didático, né? Ele faz um estudo belíssimo no Livro dos Espíritos a respeito dessa lei natural que ele desdobra nos vários aspectos que ela se apresenta para nós. E isso fica muito mais fácil de nós compreendermos esse grande acorde que comanda a criação e todo o funcionamento universal. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas leis que Kardec coloca? Ele, por exemplo, coloca a lei do trabalho. Né? Fala para nós um pouco sobre isso. Parece um contrassenso para nós, na nossa cultura, que valoriza muito o imediato ou o consumo, falar que o trabalho é uma lei que promove uma relação da criatura com o Criador. Mas, para a gente pensar, que quando eu trabalho, eu realizo algo útil, positivo, eu estou me relacionando com Deus. É algo assim, para nós que crescemos, né, nessa cultura de que o trabalho parece uma menos-valia, e que a gente trabalha e se cansa, enfim. O trabalho, ele é resgatado pela doutrina espírita como uma ferramenta que nos possibilita orar a Deus. Olha, você pode orar a Deus através do serviço. Agora, o que Kardec esclarece ser o trabalho? Porque às vezes as pessoas podem pensar que o trabalho seja só aquilo que é remunerado materialmente. O trabalho é algo que eu faço em troca de dinheiro. É isso? Tem um caso que eu me lembro, narrado por um centro espírita. Um homem foi à casa espírita. Ele se dizia cansado, com um certo enfado, e durante a conversa ele acaba falando que ele era proprietário de uma vendinha, um bar, né, na comunidade onde ele morava. E aí a conversa vai, a conversa vem, e o rapaz da casa espírita vai comentando com ele: olha, essa sensação que você tem é como se você estivesse meio que se sentindo apartado de Deus. Então você venha, faça parte dos nossos grupos de trabalho, de orações, de estudo, enfim. E aí ele diz que um tempo depois, um ano depois, esse rapaz que frequenta a casa espírita encontra esse homem de novo. E ele, na época, ele fala que o bar promovia para ele a renda, para ele e para a família. Era uma família até numerosa. E aí ele diz o seguinte: eles se encontram um ano depois, e aí ele pergunta: e aí, tudo bem com você? Aí ele: tudo bem, agora eu não tenho mais aquela venda. Eu transformei num outro tipo de comércio. E agora eu estou aqui estudando, fazendo parte do grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, estou me engajando no trabalho social. Ou seja, o trabalho antes era um trabalho, mas era um trabalho com um sentido ou um significado existencial que para ele era destrutivo. A partir do conhecimento, a partir dos exemplos diários e da convivência com outro conhecimento espírita, este homem encontrou um outro sentido e pôde desfazer-se daquele negócio por um outro negócio. Tão importante quanto, mais importante, né? Ou seja, e também a felicidade desse rapaz do centro espírita, porque muitas vezes no imediatismo diz: larga essa vendinha, vem para cá, né? Uma visão às vezes até assistencialista. Não, ele entendeu que era um momento daquele homem pensar nessa sua existência, nessa sua vida, e ele mesmo conseguir se refazer como criatura na sua relação com Deus, né? Então, essa lei de trabalho, a lei do trabalho, ela é fundamental para as relações nossas. Ficamos imaginando, no dia que nós realizarmos o trabalho dentro da lei do trabalho, das leis morais, como o nosso planeta não vai crescer e ganhar com isso.
Olha que fantástico. Então o trabalho é todo serviço útil, né? Tudo aquilo que a gente fizer de útil é um trabalho. E o Álvaro, toda vez que eu tenho a oportunidade, a grata oportunidade de conversar um pouco com essa criatura, ele sempre ele traz algo assim que, sabe, ele me falou agora de uma maneira que as leis divinas são formas de nós nos relacionarmos com Deus. Porque quando a gente fala lei, parece que é alguma coisa imposta. E você coloca de uma maneira muito poética. Me fala um pouco disso. Você se relaciona com Deus através da integração com nesse concerto cósmico, né? Lei de adoração que Kardec coloca, né? Lei do trabalho. Vamos conversar um pouquinho mais então sobre essas relações. Nós podemos dividir essas leis em 3 grandes blocos, didaticamente falando, né? No primeiro, a gente teria as leis que significariam para a criatura a relação dela com o Criador. Então, a lei de adoração e a lei de trabalho implicam nessa relação que nós temos, ou o cuidado que nós devemos ter com essa relação com Deus. Num segundo bloco, nós teríamos as leis que regem a relação da criatura consigo mesma, que é a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Num terceiro bloco, nós temos as leis que vão nos falar ou nos sensibilizar, nos sinalizar de uma forma positiva a importância da relação com os outros, sejam eles os nossos semelhantes ou mesmo a natureza, a criação divina. Aí nós vamos ter as leis de sociedade, de progresso, a lei de igualdade, de liberdade, que vão mapear para a gente como está a nossa relação. Ou seja, se nós pensarmos, refletirmos sobre as leis, nós vamos o tempo todo estar tentando entender a quantas vai a minha relação. Às vezes eu posso estar indo bem na minha relação com Deus, mas a minha relação comigo mesmo pode estar periclitando. Às vezes eu posso estar me integrando na minha relação comigo mesmo, mas na relação com o outro está faltando ética, está faltando alguma coisa, enfim. Então, a harmonia desse conjunto, desse tripé, vai me proporcionar uma base para criar condições de felicidade. Não só para mim, mas também para o outro. Muito interessante isso. Olha, nós estamos com uma participação da Terezinha de Itaguaí. Terezinha, um beijo no seu coração. Ela diz assim: o trabalho certamente nos serve como remédio. Gostaria de mandar um abraço e um beijo para a Yasmin. Obrigada, minha querida. Receba o meu beijo aí no seu coração também. Muito bom. Vamos começar então a estruturar o nosso estudo sobre esse primeiro bloco das leis, nesse relacionamento com Deus. Nos fale mais um pouco sobre isso. Essa relação que nós temos com o Criador, ela é muito importante, ela é fundamental para todos nós. Eu estou me lembrando, existe um caso no Novo Testamento, é um caso muito significativo. Ele é narrado pelo próprio que viveu isso. Esse homem, ele estava sentado de frente da coletoria de impostos. Ele olhava as pessoas andando para lá e para cá, na via pública, e ele estava sentado, numa posição de retraído, né? E ele estava ensimesmado, mas não um ensimesmado, digamos assim, reflexivo, pensando em que fazer, mas um ensimesmado melancólico, depressivo, quando de repente ele vê alguém se aproximar. Aquela multidão passando para lá e para cá, alguém se dirige até ele. E ele estranha, porque as pessoas ali, para ele, parece que ele é uma pessoa invisível. Mas aquela pessoa em particular segue passos resolutos na direção dele. E é Jesus. Quando Jesus para a 2 passos desse homem, e aí ele diz para esse homem 3 verbos. O primeiro deles, ele diz assim: Mateus, levanta-te. Aquela fala, quando entra ou adentra aquele homem, promove um acordar
de alguma coisa que estava dormindo dentro dele, e ele automaticamente se levanta. E no que ele se levanta, ele até estranha, porque ele está habituado, Mateus está habituado a conviver numa sociedade em que as pessoas se levantam acima de outras pessoas. E ele é convidado a levantar-se acima de si mesmo, nos seus próprios pés. Quando ele levanta, Jesus lança o segundo verbo. Vem. Então aquilo, para ele que levantou, e agora há um panorama diferente, ou seja, ele agora tem um outro ponto de vista, não tem mais aquele ponto de vista de quem está sentado, acanhado, mas de alguém que está levantado. Aquele vem implica há um espaço que eu preciso percorrer. Há um espaço que me cabe andar, trilhar. Mas que espaço é esse? Aí Jesus diz o terceiro e último verbo. Segue-me. Ou seja, lhe dá um sentido. Lhe dá um sentido para ele entender que esse sentido vai reconectá-lo a quem? A Deus, a si mesmo. O Deus interno, o Deus que ele, Mateus, também acreditava como judeu, mas de um outro quilate, de uma outra ordem. E é interessante que esta imagem, essa passagem de Mateus, ela é muito significativa. Esse reerguer-se e ir na direção, mas na direção de quê? De quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para quem? Para Deus. Então, eu preciso me redirecionar a Deus. E esta cena, é engraçado, há uma semelhança com uma outra cena também muito significativa. Parece que o psiquismo de Jesus, na sua estada na Terra, trouxe para todos nós um perfume, uma atmosfera, e as pessoas com mais sensibilidade vão percebendo isso. Quando nós vamos, ou quem vai à Capela Sistina, que olha aquele teto, vai encontrar a mesma cena. Pintada por Michelangelo, é a cena de Deus e o homem. É claro que Deus não é uma pessoa. Nós espíritas sabemos que Deus não está corporificado numa pessoa. Mas a beleza dessa cena não está nos corpos, mas está naquelas duas mãos que tentam se aproximar. Deus representando aquela solicitude, o carinho, a providência, se dirigindo à sua criação de um modo acolhedor, carinhoso, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou com você. E do outro lado nós temos a criatura, no seu movimento de lançar-se ao espaço para cada vez mais tentar encurtar essa distância. É uma cena muito poética pintada por Michelangelo, que é a cena de Jesus com Mateus. Isso. Existe, voltando aos pitagóricos, esse acorde que quer o tempo todo nos acordar. Mas nos acordar para quê? Para quem? Ou para o quê? É um acordar para que nós despertemos a nossa realidade de ser espiritual, para nos ligarmos ou nos reconectarmos ou nos vincularmos de fato com a nossa fonte maior de energia. E toda vez que nós nos desconectamos, nos desligamos, nós nos encontramos como Mateus sentado na coletoria de impostos, sentado numa posição de se acanhar diante da grandiosidade da vida. Algumas pessoas dizem que essa experiência de Mateus, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de ampliar-se, de ampliação. Quando a gente olha para o mar, quando a gente vislumbra uma paisagem da natureza, o quadro de Michelangelo, quando a gente se sente pequeno diante de uma grandiosidade que nos cerca, é como se a gente se sentisse ampliado, embora pequeno. É um convite para nós sairmos de nós mesmos e começarmos a nos integrar a esse universo, né, que existe dentro e fora de nós.
Nós temos uma participação da Eunice, de Vila Valqueira. Eunice, um beijo no seu coração. Ela diz assim: estou encantada com o programa. Estou aprendendo muito com os ensinamentos. Beijos em todos. Eu também, Eunice, eu estou também encantada com a fala do nosso querido irmão Álvaro. Agora eu queria que você nos falasse, Álvaro, ainda nesse primeiro bloco do relacionamento entre o ser, o criado com o Criador, a respeito da lei de adoração que Kardec nos fala, né? Diz para a gente essa lei de adoração, como é que a gente pode integrar ela na nossa vida? A lei de adoração é uma oportunidade que nós temos de experienciar Deus na nossa vida. Nós, através da prece, através do trabalho útil, através, sobretudo, daquele conceito importante que Jesus traz, que é a caridade, nós, digamos assim, valorizamos a presença de Deus em nossas vidas. Através da lei de adoração, nós podemos demonstrar o amor, o apreço, a gratidão que nós devemos ter a Deus por tantas coisas que recebemos, pequenas, grandes, mas que são significativas, que significam a presença de Deus em nossas vidas. Então, quando nós oramos, orar, não apenas balbuciar palavras, mas orar sentindo que aquelas palavras, elas criam uma relação, criam uma ponte de ligação com Deus, fazem com que nós possamos nos ligar a Deus e, portanto, nos faz ter uma experiência de Deus. Algumas pessoas, sobretudo alguns padres da Igreja Católica, Anselmo Grum é um deles, vem falando que nós estamos vivendo um processo de envenenamento de Deus. Da mesma forma que a gente envenena um rio pela poluição, da mesma maneira que a gente envenena um recanto natural através dos poluentes industriais ou domésticos, nós estamos envenenando a imagem de Deus através de alguns comportamentos que nós adotamos que depreciam essa imagem de Deus, ou renegam essa imagem de Deus. E então, eles dizem que é importante que a gente aprenda a ter experiências de Deus. E a prece é uma experiência de Deus. O trabalho é uma experiência de Deus. Coisa maravilhosa, né? Gente, olha só, tá muito bom. Nós vamos continuar conversando aqui com o Álvaro, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Álvaro Luiz vai responder as suas perguntas e vai nos falar desses 2 blocos que ainda faltam para a gente fechar as ideias e a nossa compreensão acerca das leis divinas. Antes, acompanhe o musical Herança, de Alan Filho, aqui do Rio de Janeiro. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna, tu mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui
fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. A Ação Cristã Vicente Moretti está completando 54 anos de atividade. Venha comemorar com a gente mais um ano de amor, fraternidade e muita perseverança. Dia 28 às 12 horas, almoço beneficente por apenas R$15, com opção vegetariana. E ainda, as inaugurações do ambulatório, sala de estudos, psiquiatria, cozinha e lavanderia. Participe desta obra de amor. Rua Maravilha 308, Bangu. Telefone 3332-3095. Ação Cristã Vicente Moretti. Uma cadeia de corações num trabalho de amor. Gente, olha, a Vicente Moretti é uma instituição seríssima que ampara com competência deficientes e caminha com muitas dificuldades. Participe, visite, vá até lá, você vai se encantar, colabore. É uma tarefa de todos nós, que foi abraçada pelos espíritas de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos também companheiros de todos os bairros que vão visitar, se envolvem, porque realmente é uma instituição belíssima que realiza um trabalho ali diário. Tem crianças, e crianças que já não são tão crianças, que têm esse problema, que já estão lá, que têm mais de 40 anos, né? Temos cadeirantes. Então, se você puder, são sim, mais de 50. Se você puder, vá ao almoço de aniversário no domingo, participe disso, você vai se sentir muito bem. É lá na Rua Maravilha, 308, viu? Está feito então o convite para esse movimento tão importante nas nossas vidas, que é Vicente Moretti. E eu estou conversando com Álvaro Luiz, nós estamos falando sobre as leis divinas, mas eu queria dizer para você também que o Álvaro, ele é um escritor. E ele tem um livro fantástico que o Clube de Arte está lançando agora, em julho. Um livro que me sensibilizou muito, que me tocou profundamente o coração. E é O Feliz Adolescer. Gente, uma capa linda, maravilhoso. O adolescente é a busca do significado existencial. Você trabalha há muitos anos como psicólogo e lida com essa questão da adolescência. Nos fala um pouquinho sobre isso. A adolescência é um momento que todos nós passamos ou estamos passando, que faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E adolescer ou
entrar na fase da adolescência é transformar-se. Existe uma frase que está no livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, que para mim é um livro muito referência para isso. Psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, Joana Espírito, né? Que se especializou, que estudou muito a área da psicologia, né? Transpessoal também. Ela diz que o adolescente, a adolescência é um preparo para os jogos da vida adulta. Ao ler isso, e nesse processo que todos nós, como adultos, vivemos, a adolescência ganha uma importância maior. Ou seja, esse período que o adolescente vive é um período para ele se preparar para viver o que ela fala, o que ela chama de jogos da vida adulta, que é as relações que a gente estabelece na vida adulta. O ganhar, o perder, o ceder, o saber escolher diante das situações que um adulto vive. Então, isso faz com que a gente procure realmente olhar a adolescência como um período muito importante para o ser humano. Muito importante e significativo, porque o que irá se estruturar nessa fase vai tornar essa pessoa um adulto para viver esses jogos. E muitas vezes, se ele não viveu isso, se não foi significativo o que ele desenvolveu durante a adolescência, nós vamos ver o que muitas vezes nós assistimos hoje em dia com os adultos. Ou seja, pessoas que não sabem perder, pessoas que batem, brigam por causa disso, uma baixa tolerância a essas frustrações, ou que alguns também autores asseveram, a permanência da onipotência infantil. Olha que coisa interessante, gente. Olha, quando eu estava lendo o livro, assim, eu me encontrei em tantas coisas, eu compreendi tantos processos, que não é apenas para quem está com filho adolescente esse livro, não. Esse livro é para todo mundo. E ele fala de uma maneira, um raciocínio lógico, uma forma tão gostosa. Eu recomendo a leitura desse livro porque nos ajuda a nos compreender, a nos ver em muitas coisas, a entender o outro, a entender até os idosos, a entender os adultos, porque você compreende que ele passou por umas questões ali na área da adolescência que ele não conseguiu resolver, não experienciou bem, e aí você vê os resultados e você fica sabendo como lidar melhor com as pessoas e com você mesmo. Então, olha, eu recomendo com muito empenho esse livro muito especial. E se você se associar ao clube, você vai receber aí na sua casa, gente. Uma maravilha. E pode, inclusive, dar de presente, viu? Fantástico. Obrigado. Agora, Álvaro, nós estamos com uma participação do André Luiz Machado, Graço, de Londres. Ô, querido, que bom que você está aqui com a gente. Eu fico muito feliz com os companheiros de outros países, que nós estamos sendo acompanhados em muitos lugares. Já fizemos uma tabela, 121 países estão nos acompanhando. Olha que emoção. É lindo demais isso. Olha, ele está dizendo assim, que maravilha de programa. Estou gravando para assistir outras vezes. Um grande abraço fraterno daqui de tão longe. Nossa, e eu estou morando em Londres, né? Então, querido, olha, um beijo no seu coração. Muitíssimo obrigada pela sua participação, que nos dá ânimo e forças para nós continuarmos à frente. Porque os desafios, eles estão aí se multiplicando em todos os campos, né? E para nós estarmos aqui reunidos, nós estamos precisando de muito amor também aí de vocês. Receba o nosso carinho. Muito obrigada pela sua participação. Mas nós estamos falando sobre questões tão viscerais na nossa vida, que são as leis divinas que regem o universo, esse universo que nós queremos nos integrar e conhecer a cada vez melhor. Nos fala então desse segundo bloco, que você fez uma classificação muito interessante. Nesse primeiro bloco, nós falamos, na primeira fase do nosso programa, trata do nosso relacionamento com Deus, com o Criador, com a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Agora vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, nós temos as leis que regem
a relação consigo mesmo. A lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. E assim, eu estava me lembrando da pesquisa da doutora Alessandra Piontelli. É uma médica psicanalista italiana que durante 30 anos ela fez o estudo do comportamento de fetos no útero materno, através do ultrassom. E ela fez assim, observações muito interessantes, salientando que o que se verifica muitas vezes no útero materno, e ela estudou desde os 6 meses até os 4 anos de idade, já a criança já nascida, digamos assim. E ela viu semelhanças de comportamento. Olha só. Dentro do útero, como se identificasse no feto uma coisa que para muitas pessoas é tido como uma verdade. O feto não tem um eu, mas para ela identificou a existência no feto de um eu. E é interessante o estudo que ela faz de gêmeos também. Ela observou um caso de uma gestação gemelar, em que era um menino e uma menina. O menino era muito retraído, e a menina sempre o buscava uma interação com o irmão. E ele, toda vez que ela buscava interação, ele se fechava. Aí ela disse, e a menina tinha um comportamento agitado. Mais extrovertido. Mais extrovertido. Né? E ela disse, olha, essa menina não vai ser calminha. Esse menino vai ser calminho. Depois do nascimento, com o passar dos 2 primeiros anos, confirmou-se a tese da doutora Alessandra Piontelli. Ou seja, descortinando o que para nós já é de conhecimento, ou seja, há a existência de um espírito ali. Não é apenas um corpo que está se formando. O feto é alguém. Ele tem um eu. E graças ao uso da tecnologia, nós podemos hoje inferir comportamentos com sentido no feto. Ou seja, não é apenas um movimento aleatório. Eu estou me lembrando de um caso particular de um menino e uma menina também, uma gestação gemelar, que, conversando com a mãe dizia, no ultrassom a menina aparecia como se estivesse pisando no menino. E depois de nascer, o que a menina fazia com o irmão era isso. Ela meio que depreciava o irmão. Ou seja, esse comportamento podia ter se verificado desde antes. Daí a importância da evangelização de bebês. Olha só que coisa fantástica, gente. Isso nos descortina uma visão inteiramente nova, mas que está de acordo com os postulados da doutrina dos espíritos, que nos fala que no momento da união do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, naquele momento há a união do espírito, e que o espírito com o seu corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, vai orientando a divisão celular. E às vezes, inclusive, dos traumas trazidos perispirituais do passado acabam se infiltrando nessa formação do novo corpo, gerando até doenças. Então nós percebemos que ali naquele útero já existe a presença do espírito, que enquanto vai havendo a divisão celular, ele vai perdendo aquela forma que tinha anteriormente, o seu perispírito, de acordo com o corpo anterior, e vai assumindo uma nova roupagem, mas todas aquelas experiências vivenciadas por ele e ficam retidas a nível inconsciente, no inconsciente de vidas passadas, mas já estão ali. Né? As conquistas, as coisas boas, os equívocos também, e o jeito de ser. O jeito de ser. Que eles já apresentam, inclusive, como fetos. Né? Exatamente. Então, olha quanto material para a gente avaliar a questão do aborto, né? Para nós avaliarmos tantas coisas na nossa vida. Muito bom. E a conservação, que é cuidar de si, cuidar dessa gestação, cuidar desse patrimônio que é o nosso corpo humano, que é um instrumento pelo qual nós podemos experienciar ou ter as experiências da vida de encarnados, né? E entender a destruição como uma transformação. Aí, quando ele fala da destruição, ele está se referindo à lei de destruição, que tem a ver com o nosso relacionamento, né? Com as coisas que nós temos para o lado de fora, né? Mas também para o lado de dentro. Nós temos um universo intrapsíquico infinito.
Como é que é essa lei de destruição? Eu sempre tive dificuldade de entender. A primeira vez que eu li, lá nos meus idos da adolescência, eu disse, meu Deus, lei de destruição, o que é isso? Fala mais pra gente. Meio, eu tinha uma sensação meio ruim, negativa de, será que eu vou ser destruído? Enfim, eu estou à mercê da destruição. Destruição significa ou implica em transformar, em mudar. Tem uma frase do filósofo Heráclito que ele diz assim, a única coisa que é permanente na vida é a mudança. Olha só, gente. E é exatamente isso, sobre isso que fala a lei de destruição, a lei de mudança, não é? E, na realidade, a gente teme a destruição porque ela implica em desapegar-se de algo para se encaminhar a outras coisas. O que fala do peso, o peso dessa destruição é porque eu ainda me sinto apegado àquilo que eu estou adaptado, àquilo que eu preciso, que eu acho que eu preciso. E a transformação vem para poder nos convidar a mudar isso, voltando à imagem de Mateus. Aquela imagem dele sentado foi destruída por Jesus. E ele pôde se levantar. Então, se a gente entende a destruição como algo que não é contra o ser humano, mas é a favor da vida, nós entendemos essa lei de uma outra ótica. É claro que existe a lei abusiva da destruição. Nós somos testemunhas disso, nós que moramos em cidades grandes, enfim, que é a destruição, a degradação do meio ambiente, a questão do suicídio, é uma destruição abusiva de si mesmo, é um atentado contra si mesmo. E que não tem nada a ver com essa lei de destruição divina que Kardec estuda no Livro dos Espíritos e para a qual nós reportamos pedimos para que você possa ler, que você vai se encantar com esses estudos das leis naturais. Agora temos o terceiro bloco. Vamos lá. O terceiro bloco de leis que estão lá, estudados por Kardec no Livro dos Espíritos. Nos fale um pouco dessas leis divinas. A relação que eu, enquanto sujeito, pessoa, preciso ter com o outro, com o meu semelhante, seja ele um ser espiritual também, ou a natureza. Quer dizer, como é que está a minha relação com o outro? E isso, nós vamos... na verdade, essa noção do outro que é importante aí. E essa noção do outro está lá na infância. Quando lá pelos 3, 4 anos de idade, quando a criança começa a jogar aqueles jogos de tabuleiro, quando ela demonstra que ela não quer perder, quando ela demonstra que ela só quer ganhar. Na verdade, quando nós ensaiamos esse comportamento, nós estamos negando a existência do outro. Quando eu jogo, perco e aceito perder, eu estou começando a ter uma noção de que existe um outro, que pode ganhar, que pode perder. É aquele período que a gente chama de onipotência infantil. Quando nós ensinamos a essa criança, ou demonstramos, ou educamos essa criança, para que ela tolere as frustrações da vida, tenha uma alta tolerância pelas frustrações da vida, que todos nós nos frustramos, chegamos atrasados, ou perdemos alguma coisa. São frustrações diárias que nós vivemos. Então, quando a gente começa a tolerar isso, quando a gente começa a entender que existe um outro, que a gente confere existência a esse outro, nós estamos praticando a lei moral, as leis divinas, nesse aspecto da relação com o outro. E é um amadurecimento do ser quando ele diz, existe um outro. Tem uma frase do filósofo Sartre, muito infeliz, coitado, que ele dizia que o inferno são os outros. E a gente entende, isso veio depois da Segunda Guerra Mundial, quando o panorama era infeliz com relação ao outro, no sentido que esse outro pode me proporcionar um inferno, ou seja, a convivência é um fardo. E a doutrina espírita nos mostra, ou nos demonstra que não.
Ele é o inferno se eu escolher ser o inferno. É uma escolha, é a execução do meu livre-arbítrio. Então, eu preciso entender que a liberdade existe para que eu possa ter, digamos assim, um lastro de movimento próprio, mas que esse movimento não interfira negativamente no movimento que o outro também pode fazer. E aí, um dos recursos mais importantes na relação com o outro, que alavanca o progresso, que confere a liberdade, que confere a igualdade, que também são leis morais, é o diálogo. Através do diálogo, eu confiro existência ao outro. Se eu faço um monólogo, eu não estou conferindo existência a esse outro. Então, quando eu dialogo, quando eu respeito a outra individualidade, eu estou conferindo a coisa mais importante que precisa existir numa relação. Esse outro existe. Se esse outro existe, eu sou o outro desse outro. É recíproco. Eu não posso deixar que esse outro também, massacre a minha realidade, minha Sua individualidade. individualidade. Porque senão eu também estou permitindo que esse outro não veja o outro. Olha que coisa interessante, né? Nós também temos que nos colocar, também precisamos dar limites. Agora, como nós damos limites ao outro, né? Eu posso dar limite gritando, esperneando, dando um soco no outro, arrancando as cabeças, né? É verdade. Mas hoje em dia já não é mais possível fazer isso. Nós estamos num outro patamar consciencial, num outro nível de maturidade, então nós também precisamos nos educar. E você falou algo muito interessante, que quando Sartre diz que em realidade o inferno são os outros, é uma visão assim muito limitada, porque tudo vai depender de como eu lido com as situações. Eu não posso querer que se ele acha que o inferno é o outro, ele acha também que o céu pode ser o outro, não é? Quando na realidade não é isso. O céu e o inferno habitam dentro de nós mesmos. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, e eu peço aí agora o amparo do psicólogo, né? Nós geralmente fazemos assim, olha, você é o responsável. Quando alguém se casa, faz muito isso, né? Você é o responsável agora por eu ser feliz. Faça-me feliz. Não é? Como é que eu posso colocar na minha cabeça que quem tem que se fazer feliz sou eu mesmo, eu que tenho que me fazer feliz? Como é que é isso? Me lembrei de um caso com a educadora Tânia Zaguri, uma autora de livros sobre educação. Ela escreve artigos em jornais, periódicos. E uma vez, ela almoçando num restaurante, uma pessoa chegou-se para ela, ser humano, nós às vezes damos essas erradas, né? Essa pessoa chegou para ela e falou assim, você que escreve tantos livros, falando da importância da felicidade dos filhos, né? Os seus filhos são felizes? Ela ouviu aquilo, conversou um pouquinho e ela escreveu um artigo sobre isso. A gente não faz ninguém feliz e ninguém infeliz, senão a gente seria Deus. Nós não temos essa onipotência de tornar o outro feliz e nem infeliz. Então, no artigo dela, muito feliz, muito simples também, ela diz, nós podemos criar condições para que o outro escolha, né? Porque o outro é que vai fazer essa escolha. Eu posso criar condições, eu aqui o abrigo, acolho, estou perto, converso, dou limite, mas quem vai fazer a escolha é esse sujeito. E eu tenho que respeitar essas escolhas. E isso é muito difícil para nós, mas quando nós temos a visão da doutrina espírita, a nossa visão dilata. Ou seja, eu estou tentando fazer o melhor possível para essa pessoa, mas essa pessoa que vai escolher. O que lembra, por exemplo, o caso daquele espírito, Matilda e Gregório, no livro Libertação. Um livro psicografado pelo Chico Xavier, a obra de André Luiz, o Espírito. Ela espera por Gregório, ou seja, Gregório desencarnou e fundou uma cidade no plano espiritual inferior
dedicando-se ao mal. Aí a gente fica imaginando, eu não teria essa capacidade. Essa mãe esperar 500 anos que esse filho, que é um ser que ela ama, mude. E ela fala assim, depois, os últimos 50 anos, ele está entediado do mal. Ou seja, isso é um amor. Né? Ele fez ela educou o Gregório, ele cresceu ao lado dela, ela ofereceu tudo que ela poderia oferecer a ele, não foi negligente, e teve que entender que ele fez uma escolha, mas que ela, como espírito, saberia guardar e também orar e vibrar para que esse ser, em determinado momento, e a conversão, digamos assim, de Gregório, no livro, leiam, é belíssima. Livro Libertação, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, do André Luiz. O pessoal está me avisando, Álvaro, porque acabou, aqui no ponto, acabamos o nosso tempo, infelizmente. Eu queria te dizer que estou muito feliz, adoramos, eu tenho certeza que todos esses países, esses companheiros, e geralmente são brasileiros, né, que estão nos acompanhando, com certeza vibraram, e muito material aqui para a nossa reflexão. E mais uma vez eu convido vocês a lerem o livro Feliz Adolescer. Obrigada pela sua participação no nosso programa, Álvaro. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês, a atenção e o carinho. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Este mês, o Clube de Arte traz para você o primeiro CD do grupo que atua. O grupo é formado por jovens do Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Suas apresentações misturam música, dança e poesia, e sua principal função é divulgar a doutrina espírita através da arte. São 12 belíssimas canções que vão enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olhai por nós, Deus. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.